Olá, tudo bem? Sou a professora Simone Vasconcelos e estaremos juntos estudando esses temas. Jornal, tipos de predicados, verbos na oração. Nessa aula do módulo 2 do EJA Médio. Vamos juntos? Em nossa sociedade, existem vários meios de comunicação. Jornal, televisão, rádio, internet e tantos outros. Nessa última, temos que pesquisar se as informações contidas são verdadeiras ou fake news. Quando lemos nos jornais, digo jornais porque há vários e podemos ler em mais de um para termos nossa percepção da notícia, que é uma rica fonte de aprendizagem. É o jornal e é um informativo diário. Nele contém diversos temas como economia, política, saúde, educação, futebol e tantas outras coisas. Vamos estudar a estrutura de um jornal? O jornal possui uma estrutura específica, contendo cabeçalho, manchete, chamada e foto, como vocês podem ver na imagem. As características do jornal. O cabeçalho é composto pelos dados referentes àquela edição. Nome do jornal em destaque, data da publicação, ano, número, preço e diretor da redação. Chamada é a parte onde as principais notícias vêm resumidas, sendo o texto curto e sintético. A fotografia é um elemento que tem como finalidade chamar a atenção do leitor, igual a chamada. Ela é a primeira coisa que o leitor nota ao ver a página. Gênero textual notícia, um dos gêneros textuais que faz parte do jornal. Trata-se de um texto informativo, de forma breve e sem fornecer sua opinião. A notícia pode aparecer em outros veículos de comunicação, tais como revista, rádio, telejornal. A sua linguagem é direta, formal, objetiva e clara. Uma notícia geralmente é composta por duas partes, lead ou lead e corpo. O corpo da notícia é a parte do texto que desenvolve, amplia o lead, acrescentando novas informações. Coesão textual é um conjunto de recursos linguísticos que permitem que todas as partes de um texto façam sentido entre si. Há dois tipos de coesão textual, a referencial e a sequencial. No entanto, hoje estudaremos apenas a primeira, coesão referencial. Evitam que o texto se torne repetitivo. Existem palavras que têm a função de fazer referência. São elas os pronomes pessoais, eu, tu, ele, me, te, os, pronomes possessivos, meu, teu, seu, nosso, e os pronomes demonstrativos, este, esse, aquele, pronomes indefinidos, algum, nenhum, todo, tem mais, e os pronomes relativos, que, o qual, onde, advérbio de lugar, aqui, aí, lá. Charge é um gênero textual carregado de ironia e muito utilizado para denunciar e criticar as mais diversas situações do cotidiano. Características são: representa a atualidade, pode fazer uso da linguagem verbal e não verbal, tem como tema um fator social ou político, origina-se na notícia jornalística, é considerada efêmera por estar sempre se atualizando, além do seu caráter humorístico. Vamos ver um exemplo de charge? E não é que neste mundo tem cada vez mais gente e cada vez menos pessoas? A Mafalda falando. Atividade sobre o questionamento da personagem Mafalda, que ela faz uma crítica. Ao quê? Ao crescimento demográfico, à mercantilização da infância, à precariedade da educação, à generalização do consumismo, à desumanização do mundo? Então, nós temos como resposta a letra E. Tirinhas. É possível afirmar que são como histórias em quadrinhos, porém mais curtas.
assim como a charge. Faz críticas sociais e são publicadas em revistas, jornais, sites, entre outros, com bastante frequência. Predicado é aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número e pessoa com ele. Exemplo: Marcos gosta de português. Quem é que gosta de português? Marcos, eu tenho aqui um sujeito, né, que é o meu sujeito simples. E o meu núcleo principal, eu estou falando de quem? Estou falando de Marcos. O restante, depois de Marcos, é o meu predicado. Ele é meu predicado verbal que tem um núcleo verbal na frase. Que, como eu vou falar agora sobre o predicado verbal, ele indica uma ação, sendo constituído por um núcleo, que é um verbo nocional, verbo que indica uma ação. Indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação. Verbo que indica estado e o predicativo do sujeito complementa o sujeito, atribuindo-lhe uma característica. Predicado nominal, nome, substantivo ou adjetivo. Por exemplo, Alain está feliz. Observem aí, presta atenção nessa frase. Núcleo, Alain. Quem é que está feliz? Alain. Então, eu estou observando que tem uma característica nessa frase. Há uma característica que se refere ao sujeito, que é o sujeito é o principal, é o núcleo que está caracterizando a pessoa Alain. E o predicado verbo nominal? Ao mesmo tempo que indicação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado, sendo constituído por dois núcleos, um nome e um verbo. Nesse caso, apresenta presença de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Exemplo aí, ó. Suzana chegou cansada. Suzana chegou, eu tenho um movimento, tenho uma ação, predicado verbal, mas eu tenho cansada. Eu tenho aí o cansada, que é uma característica de Suzana, que é o meu núcleo. É a palavra principal da minha frase. Tudo bem? Estrutura das palavras. As palavras são formadas por unidades mínimas de significação, que damos o nome de morfemas ou elementos mórficos. Vejamos a classificação dos morfemas abaixo. Radical é o morfema base, que contém o significado de uma palavra. Pedra, por exemplo. Pedreiro, ali o radical até o DR, né? E os afixos são morfemas que são acrescentados antes ou depois do radical, modificando seu sentido. Quando inseridos antes do radical, chamam-se prefixos. Quando inseridos depois do radical, chamam-se sufixo. Exemplos: infeliz, in, prefixo, felizmente, mente, sufixo. As desinências são morfemas acrescidos no final dos vocábulos e que indicam as flexões das palavras. Desinências verbais indicam as flexões de número, pessoa, modo e tempo dos verbos. As desinências nominais indicam as flexões de gênero, masculino e feminino, e de número, singular e plural, dos nomes. Desinência nominal, menina, meninas. Desinência nominal de número, garoto, garota. Desinências nominais de gênero. Desinência verbal, exemplo, eu como. Desinência, número pessoal, do verbo comer, que indica a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. A vogal temática é a vogal que vem depois do radical. Pode ser verbal ou nominal. Observemos. Vogal temática verbal indica a conjugação do verbo. O A é a primeira conjugação, no caso, cantar. Segunda conjugação, comer, que é o ir. Terceira conjugação é o cair, que é o ir. E a vogal temática nominal? São três. A, no caso, casa, esse Azinho. Folha, o Azinho. Dente, pele, medo, carro, o U. Tá bom? Vogal de ligação. As vogais de ligação são elementos incluídos nas palavras para facilitar a pronúncia. Por exemplo, maresia e bananeira. Consoante de ligação.
Da mesma maneira, as consoantes de ligação são elementos incluídos aos vocábulos, que auxiliam na pronúncia. Por exemplo, cafeteira e chaleira. Vamos para a atividade. Achava natural que as gentilezas da esposa chegassem a cativar um homem. Os elementos constitutivos da forma verbal que estão analisados corretamente, exceto. Aí vamos ver aí. É a letra A, chegue, radical, letra B. A, vogal temático, letra C, chega, tema. SSS, sufixo formador de verbo. M, desinência número pessoal. Qual a resposta? Resposta D, que é exceto. Espero que vocês tenham compreendido a matéria. Não deixem de fazer os exercícios do OE. Tchau, tchau.